Uma outra coisa que foi cobrada de mim é que na semana passada eu falei aqui uma frase e eu comecei a dar um exemplo e não terminei aquele exemplo. Eu falei que a porta mais eficaz, ou mais eficiente, ou a melhor porta que o inimigo pode encontrar para colocar uma heresia na igreja é através da liderança. Né? Se a liderança baixar a guarda, se a liderança não resistir a uma prática antibíblica ou um ensino antibíblico, todo o rebanho fica vulnerável. E eu dei exemplo de um amigo meu, eu não tenho contato com ele já há muito tempo, mas eu não terminei de contar o exemplo. E hoje eu quero contar de novo do começo e eu quero chegar até o fim do exemplo. Tá? Este meu amigo, eu já faz muito tempo que não tenho contato com ele, mas ele estava pastoreando uma igreja na Zona Leste. Tá? E teve lá uma ocasião que ele quis fazer uma série de reuniões de cultos na igreja dele, sei lá se era culto de avivamento, de renovação, alguma coisa assim, de despertamento espiritual. Acho que ele separou lá um mês para ter culto toda noite. Né? Eu acho isso cansativo demais, mas culto toda noite. Tá? Então, ele teve uma ocasião lá, um certo dia lá, que ele convidou um casal de cantores para vir ministrar no culto à noite. E o casal comentou com ele: pastor, tem um amigo nosso, ele é um homem de Deus, é muito usado por Deus, nós podemos convidá-lo para ir conosco no culto? Pode, irmão, pode sim. E olha, já fala para ele que ele traz a mensagem, ele prega então. Né? Olha, nem conhecia aquele amigo, o pastor local nem conhecia aquele amigo, mas por causa dos cantores ele já abriu o púlpito para aquela pessoa. E aí estavam lá, os cantores cantaram, aí passaram o microfone para aquele pastor visitante e o pastor local, o meu amigo, estava na secretaria resolvendo algumas coisas, o que já está errado. Pastor precisa frequentar culto, pastor precisa estar no culto, ele precisa ser exemplo. Na Igreja Cristã da Trindade, quando outros pastores pregam, quando outros irmãos pregam, eu estou lá sentado ouvindo. Eu tenho que ser exemplo, não apenas de falar, mas de ouvir também. Tá? A igreja tem que olhar para mim com a seguinte noção, né? Com a seguinte noção: o pastor valoriza a palavra, o pastor valoriza outras pessoas que falam. Tá? Agora, eu conheço muitos locais aí assim, bota outro para pregar e some. Né? Vai resolver a questão, vai para o gabinete pastoral, vai entrar na internet, vai ficar no celular, que é uma abominação, desrespeito a Deus. Né? Que pena que muitos funcionam assim. Então ele estava na secretaria resolvendo alguma coisa, de repente ele começou a ouvir, o som chegava na secretaria. Né? E aquele pastor começou a falar sobre a divindade do ser humano e levou a igreja a repetir: digam agora, eu sou Deus. E a igreja toda repetindo, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. O pastor, por acaso ou por providência de Deus, ele ouviu aquelas falas, ele perguntou: peraí, ele está falando que nós somos deuses, que nós somos Deus? Sim, pastor, ele está falando lá, e a igreja está repetindo: eu sou Deus, eu sou Deus. Aí o pastor ficou apavorado. Aí ele saiu da secretaria, correu lá no púlpito, ele pediu o microfone da mão daquele pastor visitante e falou com a igreja: meus irmãos, com todo respeito aqui ao pastor que nos visita, mas nós não somos deuses. Nós somos pecadores salvos pela graça. E naquele momento, algumas pessoas na igreja não gostaram da atitude do pastor local. Aí o culto terminou, todo mundo foi embora e o pastor, o meu amigo, me chamou para ir lá na igreja, fazer uma reunião com a igreja, dar uma palestra sobre isso na igreja e abrir para as pessoas perguntarem. E eu fui. Ele marcou um certo dia e eu fui. A igreja estava reunida e eu então expliquei sobre essa questão da divindade do ser humano, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? Só que, sabe o que aconteceu? Vários irmãos já estavam assim, fechados para ouvirem de mim e dele. Eles já tinham sido contaminados por aquele pastor visitante. Então você vê o poder que uma heresia tem. Então, as pessoas nem estavam mais prestando atenção na Bíblia, não todas, um pequeno grupo, uma ou outra pessoa, já tinham se rendido, já tinham se tornado refém daquela heresia e não permaneceram na igreja.
Para você ver, é muito importante. Os pastores precisam saber a quem eles entregam os seus púlpitos. Tá? E é muito triste quando uma igreja só vive de pastor visitantes. O pastor local, ele é preguiçoso, porque ele fica fazendo coisas materiais da igreja, e vai ver preço disso, daquilo, vai comprar aquilo, vai comprar isso, fica resolvendo questões administrativas que não são para um pastor ficar resolvendo o tempo todo. Ele tem que cuidar da oração e da palavra. Aí ele começa a chamar gente de fora para pregar. Né? E chama daqui, chama dali. Nós dificilmente chamamos pessoas de fora para pregar, são poucos. Os pastores da Igreja Cristã da Trindade pregam nos nossos cultos, porque são homens de Deus, são homens equilibrados, são usados por Deus, ninguém destoa, é uma bênção, né? E eu sempre prezei por isso, honrar a prata da casa. Tá? Então eu acho isso muito importante. E é responsabilidade da igreja, de toda a igreja, de toda a denominação, preparar os seus pregadores, os seus obreiros. Por isso que nós não abrimos mão do nosso curso teológico, nós temos o nosso curso teológico, que é também para preparar as pessoas para a obra do ministério. Tá bem?